Boa tarde. Hoje, programa Negros em Foco, né? Eu não poderia deixar de trazer aqui que nós estamos acompanhados com duas referências máximas em razão do nosso tema étnico-racial e principalmente em razão do quilombo, o quilombo que está aí vivo, quilombo Saracura vai. Antes de mais nada, deixar que nós estamos nas redes da Zumbi, e esse programa vai ser vinculado pela TVT, pela rede TVT e pelo canal universitário. Fernando Penteado, o nosso embaixador máximo, né, do samba, né, não só da Vai, mas do samba, grande referência. E a nossa jornalista e pesquisadora Cláudia Alexandre, né, trazendo duas pessoas aqui que a gente vai estar aqui jogando uma conversa de vizinho, uma conversa de academia, uma conversa em razão dos nossos assuntos. Boa tarde a todos e a todas. Boa Cláudia tarde. Alexandre, eu vou começar com você. Referente à questão do Quilombo Saracura Vai. Como é que aconteceu tudo isso? Como é que se mobilizou? Em razão do quê? Nós temos uma história, mas você poderia aí nos auxiliar, principalmente trazer esse conhecimento do nosso público? Olá, Cleide, um prazer estar aqui com vocês. Aprecio demais esse programa que traz pessoas importantes da nossa comunidade, nosso povo preto, que pode mostrar a valorização da nossa história e principalmente a nossa história contada por nós. Quero saudar o meu mestre, Fernando Penteado, tenho uma admiração profunda por Penteado e por toda a família dele, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, sobre o quilombo Saracura e sobre esse movimento Saracura Vai, né? Então, como toda a história, quem pode atestar é o Fernando Penteado, eu já vou entrar respondendo a sua pergunta sobre como surge esse movimento social da sociedade civil, um movimento que está atento ao que está acontecendo neste momento ali no Bexiga, na Bela Vista. No mês de abril, esse último mês de abril, uma empresa de arqueologia contratada obrigatoriamente pelo metrô, porque todas as intenções de obra do metrô e para ampliação da rede do metrô, é necessário que haja primeiro um atestamento, um laudo técnico referente ao impacto ao meio ambiente que essa obra pode causar, e obrigado a fazer essa avaliação técnica ali na região onde será a estação do metrô do Bexiga, coincidentemente ou não, e depois o Fernando Penteado pode dizer, aonde há 50 anos estava a sede da Escola de Samba Vai, bem ali na São Vicente, com a Lourenço Granato, ali naquele núcleo negro do Bexiga. A empresa contratada atestou um sítio arqueológico exatamente onde está sendo construída a linha 6 do metrô, a linha laranja, né? E o que aconteceu, professor, é que a nossa história foi desvelada. Tornou-se público esse sítio arqueológico em abril, mas não só isso, foi reavivado uma história que estava ocultada e adormecida em São Paulo, de um patrimônio negro, que era o antigo quilombo da Saracura, um dos mais antigos do estado de São Paulo. Estava exatamente ali, foram encontrados vestígios arqueológicos, primeiramente vestígios de aterro, né? E nós estamos com esse movimento porque ali era um lugar de antigo quilombo, isso precisa ser valorizado e reconhecido, além desse quilombo, que era um quilombo naquele período rural, porque ali era uma periferia, né, era uma mata densa ali às margens do Riacho Saracura, mas a partir da década de 20, né, do século 20, a gente tem uma manifestação cultural a partir do samba e dos moradores negros, que são, na verdade, herdeiros desse movimento de resistência do quilombo,
fundando o Cordão Vai-Vai, posteriormente a Escola de Samba Vai-Vai, e atestando aquele território como um território negro, apesar da história oficial dizer que ali é um bairro italiano. Oficial econômica, política e racista, né? De apagar o que de negro nós temos lá. Esse movimento foi constituído a partir do conhecimento de que havia um sítio arqueológico no antigo quilombo da Saracura. Reunimos multiprofissionais, militantes, moradores, ex-moradores, integrantes da Escola de Samba Vai-Vai e constituímos o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai. 3 pontos estão na pauta. Para resumir, 3 pontos estão na pauta. Primeiro, o reconhecimento desse sítio arqueológico como sendo remanescente daquele quilombo, né? Os vestígios arqueológicos que sejam melhor investigados, que seja mais profunda essa investigação, até que se chegue ao nível do quilombo, né? Do solo. E, num segundo momento, nós queremos que esses achados se tornem um projeto de educação ambiental histórica sobre a presença negra naquela região e que esses vestígios fiquem dentro da região da Bela Vista, num espaço, numa instalação, enfim. E o último ponto, que é muito importante, é que essa estação seja denominada Estação Saracura Vai-Vai. Até o momento, o projeto diz que aquela estação vai se chamar Estação 14 Bis. Então, é bem interessante, Cláudia, que você traz, e assim se faz necessário justamente o recorte da nossa referência maior, né, que nós temos aqui hoje nesse programa, o Fernando Penteado, trazendo justamente essa questão da história. Eu, como moradora, né, eu nasci aqui no Bexiga, meu pai trabalhou durante muitos anos, muitas décadas aqui na região da Bela Vista e utilizava justamente o Bexiga como um caminho, né, no terminal de ônibus para ir para a zona que ele ia para a Anchieta quando a empresa mudou, né? Ele traz esse registro, né? E ele fala desse time de futebol, ele fala desse vai-vai. Nós todos nos tornamos justamente a questão, né, do vai-vai como referência. Penteado, traga essa história para nós, né? Desse quilombo que ainda está aí vivo, né? Que o vai-vai é justamente esse celeiro em razão da nossa história e da nossa identidade aqui em São Paulo. Bom, boa tarde a vocês. Prazer estar aqui nesse programa. Prazer, Claudinha Alexandre, realmente é uma sumidade. Tem tudo o provérbio, tudo na ponta da língua. Realmente, parabéns para você, Claudinha. Agora, eu digo o seguinte: a providência divina tarda, mas não falha, e os nossos orixás realmente provaram que quem nos protege não dorme. Há tempo que a gente vem falando que o Bexiga é um bairro negro, não é um bairro italiano. Apesar de eu ser neto de italiano por parte de mãe. Meu avô era calabrese, entendeu? Então, eu sou neto de italiano por parte de mãe. Mas a gente vem falando isso há muito tempo, que o bairro é negro. Há 50 anos atrás, nós estávamos lá em cima na rua 14 de julho. E quando fizeram o minhocão, né, que o Costa Silva que cortou ali a Bela Vista, muitos dos nossos foram embora da Bela Vista, né? Muitos se foram lá para a cidade de Tiradentes e outros para o Grajaú, onde foi construído os primeiros CDHU, né, naquela época. E ali, onde foi construído ali o metrô, eu lembro que a gente passeava por aqueles escombros, a gente achava, tinha muito tijolo remoído no meio, umas peças assim que parecia prato, parecia caneca, muito, mas para nós naquela época a ignorância nos permeava com esse sentido, então era tudo lixo, era lixo, né? E então aonde escavar ali na Bela Vista, ou aonde fizer uma escavação nesse Brasil de meu Deus, vai ver que vai encontrar realmente resquícios da nossa comunidade. E saindo de lá, da 14 de julho, onde ficamos lá por muitos anos, descemos aqui para 14 bis, né? E ficamos aí durante 50 anos, mas
quis o nosso bom Deus que essa escavação achasse esse sítio. Ali, onde é hoje chamado Morro dos Ingleses, nós também, ali há tempo, quando criança, ali era Saracura, né? Entendeu? Que chamava-se Morro da Saracura. Mas, né, a, 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 a especulação imobiliária, né, não ia permitir ali, né, do lado da Avenida Paulista, na época um dos pontos mais procurados de São Paulo para montar seus comércios, né, o Morro da Saracura, né? E ficou o Morro dos Ingleses. Então, ali o Morro dos Ingleses é totalmente nosso. Porque eu digo assim, quando século XVII, comecinho do século XVIII, ali na Praça da Bandeira, era uma zona de comércio, né? E vendia de todo tipo de especiaria. E vendia até negros, né? Ali. E muitos dos nossos fugiam daquela área. Se você olhar ali da Praça da Bandeira, sentido 9 de Julho, sem prédio nenhum, você vê que é uma planície só, né? Imagine você, então você vai ver ali o Alto do Carraguaçu, que é a Avenida Paulista. Então os negros fugiam dali e rumavam o Alto do Carraguaçu para fazer o seu quilombo. Por que eles se aportavam ali? Porque era um ponto alto, eles podiam vir quem vinha pela frente e por trás deles. E tinha água, né? Os quilombos eram feitos onde tinha água, e ali já tinha água do Rio Saracura, sabe? Então a nossa história, graças a Deus, está sendo revelada, sabe? Que tudo que se falavam ali, nossos antepassados, minha avó contava muito isso, realmente está provando que nós chegamos ali primeiro que os italianos. Nada contra os italianos, nada contra, né? Mas a providência divina veio, nossos orixás, como eu disse, eles nos protegem e não dormem, está provando isso, tá? E realmente, Claudinha, vamos trabalhar, que vocês estão fazendo um bom trabalho, para que seja ali o metrô, né? Saracura vai. Porque nós tentamos aqui a Praça 14 Bis fosse Praça vai, também, né? A Parada vai. Parada vai, não a Praça 14 Bis. Foi uma briga que fizemos ali muito tempo. A prefeitura, na época, vinha, colocava a placa Parada 14 Bis, e nós íamos de madrugada, pintava a praça com Parada vai. Eles trocavam a praça, nós colocava Parada vai. Até que chegou uma vez, num sábado, nós estávamos tudo ali parados, ali onde era o posto de gasolina, quem conhece ali antigamente sabe. Eles pararam um carrinho da prefeitura, e eles desceram com a placa e viraram para nós, estava escrito Parada vai na placa, entendeu? E colocaram. E depois essa placa sumiu. Mas foi colocado Então, mas é bem interessante, Fernanda, essa questão da história que precisa ser resgatada, né? Eu sou nascida, sou moradora aqui já há 30 e 35 anos, né? E meus pais, eles são remanescentes da região norte, onde muitos negros, né, foram mandados, né? Eu gosto de trazer essa questão da história, porque nós temos justamente que aqui a região do Bexiga, ela era uma região periférica, né, do Isso, centro, né, isso, da cidade de São Paulo. E isso. onde tinha não só o quilombo, mas tinha aqui a residência, a moradia, né, e a vivência, e como bem trouxe o Penteado, a questão do comércio, daqueles que eram os escravos de Lidas, aqueles que eram libertos, né, e também o quilombo em razão da resistência. Isso nós não podemos deixar de trazer. Vários historiadores trazem essa referência, principalmente a Rosângela, né? A Rosângela Gonçalves, ela traz isso, ela faz no trabalho dela, no livro dela de mestrado, né? Que ela publicou de mestrado, justamente essa questão da história. E eu lembro dois posicionamentos que eu vou colocar em razão do Padre Toninho, que também escreve sobre essa questão da Sim, história, que a gente sim. precisa estar resgatando, e a questão do babalorixá Francisco da Oxum, né? Que antes de morrer, eu tive o grande prazer, um mês antes dele falar
o Vai-Vai não vai sair. E eu não entendi porque o Vai-Vai já tinha sido saído, né? E ele falou, não vai sair. Daí eu entendo que um mês depois da sua morte, né, o Vai-Vai não saiu, porque foi justamente os vestígios em razão do sítio arqueológico. Mas trazendo, Cláudia, Alexandre, você faz um trabalho em razão dessa questão da religiosidade, trazendo justamente a questão do samba e da religiosidade de matriz africana. Você poderia estar trazendo esse resgate, trazendo justamente, porque eu não gosto só de falar daquele quadrilátero. Isso aqui é um bairro negro. Bela Vista é um bairro negro, entendeu? Porque ele é feito de morros, como disse, você bem trouxe, né? Justamente essa estrutura. Você poderia trazer para a gente essa questão em razão não só do sítio, mas o que a gente precisa estar desenvolvendo em razão das suas obras, dos seus artigos, das suas pesquisas? Ah, que Pois é, legal. a minha monografia, a minha volta à academia em 2015 foi exatamente falando na ciência da religião da PUC sobre a estreita relação entre as religiões negras e as manifestações culturais negras. Não só a escola de samba, a gente vai ver os traços dessa prática religiosa negra, da devoção às divindades negras e ancestrais, em outras manifestações culturais que a nossa sociedade, a nossa cultura afro-brasileira, ela acolhe. Então, a gente vai falar de afoxés, a gente vai falar de maracatu, né? A gente vai falar da Folia de Reis, que teve uma grande participação de negros que saíam às ruas no Rio de Janeiro para dissimular que a prática era cristã religiosa, mas na verdade ali tinha os batuques dos negros. Então a gente vai ver a própria capoeira, que embora tenha todos os traços de festividade, em algum momento ela foi considerada luta criminalizada, ela tem muito de uma prática, de uma devoção religiosa. A religiosidade ela está presente na ancestralidade negra. Inclusive, a religiosidade é um valor civilizatório negro. E dentro dessa religiosidade que a gente vai perceber na formação das escolas de samba, a gente vai assemelhar a um terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda, tem muita ritualidade que está presente na escola de samba, que não deixa a gente duvidar de que ela tem a religiosidade presente. A partir dessa minha tese, né, que eu entro na academia como uma hipótese, eu encontro a escola de samba Vai-Vai como modelo. Então, é importante a gente dizer que a gente não está falando só de um patrimônio cultural por conta de ter sido um espaço de quilombo, mas porque dentro dos quilombos haviam muitos valores civilizatórios que fizeram com que os negros, em situação desigual de um sistema escravagista, pudesse permanecer com a sua cultura. A gente não tem dúvida que as escolas de samba elas são heranças dessa ancestralidade. Quando foi fundado o Cordão, né? Cordão Vai-Vai, alguns dos nossos, no caso o meu avô e outros, tocavam à beira de um campo de futebol onde jogava o time Caicai, entendeu? Esse campo de futebol ficava ali no fim da Lourenço Granato, lá em cima, onde está praticamente construindo a nova sede do Vai-Vai. Está construindo na Almirante Marcos Leão. Ali tinha um local chamado Cortiço Negro, né, onde morava, assim, sabe, assim, a maior parte da comunidade do Bexiga morava naquela área ali. E já naquela época já tinha o nome Saracura era um nome pejorativo, porque tinha o brejo, tinha muito Saracura. Então, falava assim, aquele pessoal da Saracura, aquele pessoal de lá de baixo, entendeu? Como se nós não fôssemos nada. Aí a gente incorporou o nome Saracura. É o Vai-Vai do Bexiga, orgulho da Saracura, né? E isso para nós é um deleite muito, É muito uma bom, muito pena, gostoso. Penteado, mas o tempo é curto, né? É, Mas nós vamos ter outros encontros, né? Outros programas. Eu gostaria de estar fazendo um programa justamente com essa comunidade negra, né? Trazendo as referências da nossa história, né? Então, Negros em Focos, ele agradece a participação do grande embaixador do samba, né? E diretor aí cultural do Vai-Vai, nossa grande referência em razão da nossa história, né? Agradeço também a presença da jornalista Cláudia Alexandre,
né, uma pesquisadora aí, né, detalhista, né, em razão da questão também da nossa história, trazendo justamente a questão da religiosidade, principalmente a religiosidade É muito bom. negra, e essa religiosidade que está aqui potente em razão da nossa comunidade vai. É, termino o nosso programa e aguardo vocês aqui, justamente aqui na nossa comunidade, que é outro quilombo, o Zumbi dos Palmares, né? É um quilombo acadêmico e de pesquisa para vocês virem em participação. Então, eu encerro por aqui o nosso programa, agradeço a participação, os convidos, todos e todas, para estarem presentes conosco. Ao se matricular na Universidade Zumbi dos Palmares, você ganha uma bolsa de estudos integral para um curso de inglês online, a garantia de uma formação completa. Eu escolhi a Zumbi dos Palmares porque meu noivo, ele já fez faculdade na Zumbi dos Palmares e através da Zumbi ele conseguiu um emprego numa Big Four, que é de auditoria, e aí ele falou, lá tem muita oportunidade para diversidade, né, para todas as pessoas, não só negras, mas pessoal LGBT, tem muita oportunidade em várias empresas, que hoje em dia outras faculdades não abrem essa oportunidade para esse público, né? E nós, negros mesmo, tipo, a gente não tem muita oportunidade nessas empresas grandes. E hoje, graças a Zumbi dos Palmares, eu consegui entrar, fui efetivada em 5 meses de estágio, e é uma oportunidade, nossa, que só a Zumbi conseguiu me proporcionar. Nunca pensei em desistir. O caminho era difícil, muitas vezes cansativo. Eu chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, mas eu falei, eu não vou desistir. E aí, graças a Deus, hoje estou aqui. A preparação para encarar os novos desafios do mundo e se destacar no mercado de trabalho. Universidade Zumbi dos Palmares. Sem educação, não há liberdade.